Nos últimos 3 anos, o mundo do MMA testemunhou uma ascensão que beira o inacreditável. O brasileiro Alex Poatan, que já chocou o planeta 2 vezes ao se tornar campeão em 2 categorias diferentes do UFC, após ter conquistado a exata mesma coisa no kickboxing e depois migrado para o MMA, Poatan está agora diante de uma chance inacreditável, após os exames mais recentes do campeão peso pesado Tom Aspinall terem revelado que ele precisará passar por cirurgias e está não apenas correndo sério risco de ter danos irreversíveis à visão, mas também ao que tudo indica, no primeiro semestre de 2026 ele está completamente fora da cena, e a subida do Poatan para os pesos pesados se tornou algo inevitável. Mas a história de hoje não é só sobre o possível triplo campeonato de Alex Poatan. É sobre um alinhamento improvável de astros para que isso possa acontecer. E com Aspinall fora de cena, o UFC se viu diante de uma oportunidade única. Criar a super luta, que ninguém imaginava que seria possível tão cedo. Jon Jones contra Poatan, antes mesmo do UFC Casa Branca. Essa será a história de como o caos nos pesos pesados abriu caminho para um momento histórico. Lembrando que você agora pode apoiar esse canal aqui com um valor mensal simbólico. Basta clicar no botão Seja Membro na bio do canal e vir pro Clube da Luta. Mais adiante um pouco na história de hoje eu vou explicar os benefícios de entrar pro Clube da Luta. Vamos pra história. A tentativa de Poatan de conquistar um terceiro cinturão não surgiu do nada. Ela é resultado de uma combinação rara de política interna do UFC, lesões inesperadas e a necessidade da organização de manter as suas estrelas ativas, especialmente agora, em um dos momentos mais delicados e ambiciosos da história do UFC. E nos bastidores da tempestade perfeita, Jon Jones finalmente está próximo de voltar. Porque ele, que fugiu de Tom Aspinall igual o diabo foge da cruz, foi desafiado por Alex Poatan após a sua vitória na revanche com Magomed Ankalaev para uma super luta em 2026 na Casa Branca. Alex, you're looking great. Who do you want to fight next? Jon Jones, White House, chama! Entretanto, o card da Casa Branca, que possivelmente será o maior evento de todos da história do UFC, com um card recheado de lutas incríveis, dificilmente ficaria à mercê de Jon Jones contra Tom Aspinall no evento principal, apesar desse ser o sonho do presidente Dana White. Além disso, o próprio Dana White já disse que o UFC Casa Branca não será mais nem no 4 de julho e possivelmente nem mesmo nas vésperas do aniversário do Trump em meados de junho, como ele havia falado antes. Mas os detalhes do porquê disso eu deixei na história da semana passada, e no final dessa história aqui eu vou deixar um card para você clicar e ir lá conferir do que eu tô falando. Mas o fato é que o UFC Casa Branca, que inicialmente seria em junho e depois foi mudado para junho, agora, possivelmente, pode ser que aconteça até no final de maio ou meados de junho. Não tem uma data definida ainda, mas o Dana White, presidente do UFC, já confirmou a intenção deles de desvincular o UFC Casa Branca do aniversário de 250 anos dos Estados Unidos. Sendo assim, o evento principal do UFC Casa Branca poderia tranquilamente ser Islam Makhachev contra Ilia Topuria. Mas devido aos acontecimentos dessa última semana, tudo mudou e agora, pela primeira vez, os astros se alinharam e pode ser que Alex Poatan se torne triplo campeão do UFC antes do Ilia Topuria. O que está acontecendo agora no UFC é que com o afastamento de Tom Aspinall devido à possível cirurgia nos olhos, por causa da dedada que ele tomou do Ciryl Gane agora em outubro, que tá deixando ele cego. O oftalmologista do Tom Aspinall falou que tá foda, que não só ele vai ter que operar, como o prognóstico dele não é dos melhores. Então a gente tá falando aqui de um cenário, ou a gente vai voltar a ver Tom Aspinall só no segundo semestre, ou talvez ele nem volte. Nós não sabemos. Enquanto isso, o brasileiro Alex Poatan, que reconquistou o cinturão dos meio pesados, categoria de baixo até 93 quilos, e já expressou diversas vezes a sua intenção de subir para os 120 quilos, categoria peso pesado. O Poatan, assim como o Jon Jones, vai completar 39 anos no meio do ano que vem. Isso significa que mesmo com a melhor das intenções, a gente provavelmente vai ter no máximo mais 2 lutas do Poatan no UFC, e depois o legado tá completo. Isso quer dizer também que a categoria dos meio pesados vai ficar com o cinturão vago, e muito provavelmente quem vai disputar esse cinturão são eles dois que estão vindo de vitória, o ex-campeão Iri Prochazka e Carlos Ulberg, enquanto que Poatan vai estrear nos pesos pesados e possivelmente disputar um cinturão interino. Adivinha com quem? Com Tom Aspinall limitado fisicamente. O UFC precisa manter a máquina em movimento, e isso abre espaço para ele, Alex Poatan, disputar o cinturão interino dos pesos pesados contra o recém-desaposentado Jon Jones. E hoje eu apostaria as minhas fichas que essa luta vai acontecer já no começo de fevereiro. Dessa maneira o Dana White consegue matar 3 coelhos com uma cajadada só. Porque primeiro, ele consegue fazer a super luta que o planeta inteiro quer ver. Segundo, ele vai mitigar os riscos de colocar essa luta do Jon Jones direto no UFC Casa Branca, evento tão planejado e tão precioso para ele. E 3, se essa luta acontece, independente de quem ganhar, o vencedor vai estar com as portas abertas para lutar 3 meses e meio depois no UFC Casa Branca contra Ciryl
Gane? Percebeu que em nenhum desses cenários a gente tá falando de Jon Jones versus Tom Aspinall? Jon Jones não quer lutar com o Aspinall. Ele quer lutar com o Poatan. Tá tudo certo pro Jon Jones. Tá tudo certo pro Poatan. Só quem se fudeu nessa história foi o Tom Aspinall. Para variar. Porra, o Tom Aspinall tinha que processar uma galera aí. Processar o Ciryl Gane, processar o UFC, processar o Dana White, processar o Jon Jones. Que carreira prejudicada que esse cara teve. Puta. Ou seja, tudo certo para essa bagunça nos pesos pesados virar possivelmente até o evento principal no UFC Casabranca. O UFC Casabranca é o maior evento da história do UFC. E o Dana White não pode correr o risco de ter só um plano A para esse evento. E é por isso que na história da semana passada eu comecei essa narrativa e hoje eu vou continuar ela, porque a ausência do Ilia Topuria no UFC de janeiro foi providencial. Mas daqui a pouco a gente vai entender melhor quais são os possíveis caminhos que a gente tem pro UFC Casabranca. Dessa forma, o UFC trabalha com dois planos paralelos. Um cinturão interino ou indiscutível dos pesos pesados que dará ritmo à divisão e uma super luta entre dois duplos campeões, caso o caminho pro triplo campeonato de Alex Poatan não dê certo. Tudo isso coloca o Poatan no lado A da trilha perfeita para fazer história no UFC. Agora chegou a parte mais divertida da história de hoje, porque a gente vai analisar aqui um pouco do que vem por aí no primeiro semestre de 2026, tanto nos primeiros dois cards já confirmados que vão acontecer no mês de janeiro, quanto os eventos subsequentes até o nosso tão esperado UFC Casabranca e quais são os possíveis cenários até lá. Bom, primeiramente o que a gente já tem confirmado é o UFC 324 e 325, ambos em janeiro, um atrás do outro, e o segundo no dia 31 em Sydney, na Austrália. Vamos lá, primeiro ponto a ressaltar sobre o UFC 324. Nos últimos 2 meses e meio, quase 3 meses, os boatos é que a gente teria aqui a primeira defesa do Ilia Topuria nos pesos leves. A gente só não sabia se ele ia enfrentar o Pimblett, Tsarukyan, Gaethje, os 3 boatos estavam rolando por aí. Até novembro eu achava que ia ser o Pimblett, só que eles não tinham divulgado nada, o Tsarukyan passou o carro no Dan Hooker, eu fiquei achando que ia ser o Tsarukyan, mas aí a gente teve a maior furada de fila dos últimos tempos no UFC. Sinceramente, eu não sei o que aconteceu aqui. Eu não tinha botado fé que o choro do Justin Gaethje, a birra que ele deu de bater o pezinho no chão e falar que se eu não receber title shot na próxima luta eu aposento, achava que não ia colar com o Dana White isso, e colou. Outra coisa foda dessa luta aqui é que o Pimblett e o Gaethje não tem nenhum contexto de rivalidade entre os dois. Pimblett tem rivalidade com o Tsarukyan e com o Topuria, mas com o Gaethje, Então assim, poderia ter sido o Gaethje versus o Tsarukyan aqui nesse card. E sinceramente, esse cinturão aqui poderia ter sido indiscutível já, porque todo mundo sabe que o Ilia Topuria quer picar a mula pros meio médios. Eu, pessoalmente, acho que já vai ser na próxima luta dele, porque ele tá afastado do MMA e dos treinos, etc, aí por alguns meses, por um período indeterminado. E eu espero de verdade que no meio do ano ele já volte e lute no UFC Casabranca. Mas ninguém sabe ao certo o que tá rolando nos bastidores da vida do Topuria agora, essa é a verdade. Então vamos ver. A disputa do cinturão BMF de Max Holloway contra Charles Oliveira 2, revanche deles depois de 11 anos, foi erroneamente divulgada para o UFC 324 essa semana e depois eles deletaram das redes sociais esse anúncio. O meu palpite é que essa luta vai acontecer no UFC 325 ou 26, até porque o card do 324 já tá bem cheio, tem várias lutas legais, e nos cards seguintes a gente ainda não teve nenhuma confirmação. Outra certeza que nós temos pro dia 31 de janeiro é a revanche do Volka com o Diego Lopes, e para ficar registrado, eu ficaria mais sossegado no coração se essa luta do Volka fosse contra o Leon Murphy ou Evloev, se o Diego Lopes pegasse nesse mesmo card aqui o Pantera para arrebentar a cara dele, e aí mais umas edições pra frente tivesse essa revanche, e eu sinto que assim o Diego teria mais tempo para amadurecer o jogo dele, e o Volka estaria mais velho, mas vamos ver. Agora beleza, esse aqui é o meu palpite para as próximas 2 edições do UFC, e se eu acertar, o UFC 326 vai ser... As supostas datas para essas edições do UFC até agora são 14 de fevereiro e 7 de março, sendo o 326 ou em Vegas ou Abu Dhabi, aparentemente não foi confirmado ainda. E esses aqui são os meus palpites para esses cards. O UFC 326 vai ter Poatan disputando o cinturão interino dos pesos pesados contra Jon Jones ou Ciryl Gane. Eu acho que vai ser contra o Jon Jones, mas ao que tudo indica, a luta que faz mais sentido é com o Jon Jones, mas a gente tá falando do Jon Jones, né? No evento co-principal a gente tem o cinturão interino do Iri Prochazka com Carlos Ulberg, e aproveitando o embalo da luta co-principal, acredito que vai ter sim esse GPzinho aqui, ó, Ankalaev contra Khalil Rountree Jr. E apesar de eu não duvidar da possibilidade de a gente ter Holloway e Charles do Bronx em Sydney no 325, eu chutaria que vai ser no 326. Em um desses 2 cards a gente vai ter essa luta. Vai acontecer. Mês de março, o UFC 327, não sabemos ainda qual será o local dessa edição do UFC. O que nós sabemos é que vai ter Ramadan, período no qual os campeões Islam Makhachev e Khamzat Chimaev estarão passando por um regime religioso de jejum
jejum intermitente o dia inteiro. Makhachev já falou agora no final do ano que só luta depois do Ramadã. Tá machucado, então mesmo se ele quisesse, provavelmente ele vai lutar só depois de março. Dito isso, o que eu acho que a gente vai ter aqui nesse card vai ser basicamente a parte 2 do último card agora de 2025, no qual a gente vai ter Merab e Pantoja defendendo os cinturões deles. Eu acredito sim que os dois vão defender seus cinturões, e o timing para eles fazerem uma nova defesa 3 meses depois encaixa perfeitamente, por isso eu acredito que esse aqui vai ser o card do 327. Depois que o Merab passar o carro no Petr Yan, duas revanches maneiras, Merab contra o Mar Nurmagomedov, que sinceramente acho que é o único cara que tem condição de tentar pegar o cinturão, e Pantoja fazendo a milionésima defesa de cinturão, Pantoja e Moreno na revanche também, a milionésima defesa de cinturão do Pantoja, e sinceramente depois disso aqui, se eles não subirem o Pantoja na frente do Khamzat Chimaev no ranking Pound for Power do UFC, vai ser foda. Finalmente no UFC 328, card de abril, acredito que a gente vai ter a defesa de cinturão do Chimaev contra o Imavov, e Dricus du Plessis contra o Fluffy, se ele tiver recuperado da lesão. Vamos torcer pra essa luta acontecer, que vai ser maneiro. Anthony Hernandes, que inclusive se venceu o du Plessis nessa luta aqui, acredito que ele é o próximo na fila pra lutar com o Chimaev. Ah, e eu quase passei batido pelas lutas que eu acredito que a gente vai ter no UFC de Sydney. Acredito que a gente vai ter os Fighting Nerds lutando aqui. Se isso aqui acontecer, vai ser muito foda. Jack Della Maddalena contra Carlos Prates e Dan Hooker contra Maurício Ruff. Vamos ver se isso aqui se confirma. Lembrando que o Jean Silva já tá confirmado pra semana anterior ali no card do Gate com o Pimblet. A próxima do Caio Borralho ainda não tá confirmada também, vamos ver. Mas a princípio, tempo aberto em 2026 pros Fight Nerds voltarem pros trilhos, voltarem ao caminho pro cinturão nas suas respectivas categorias. Vamos ver como é que vai ser esse começo de ano pra eles. Dito isso, os dois possíveis cards nos quais a gente vai ter o UFC Casabranca seriam ou o card do finalzinho de maio, ou o card no final de junho, que não por acaso cai na Semana Internacional da Luta. Se eu tivesse que apostar hoje se o UFC Casabranca vai ser ou no 329 em maio, ou 330 em junho, eu colocaria as minhas fichas para final de junho, o UFC 330, que talvez nem se chame UFC 330, acho que eles vão chamar só de UFC White House, por dois motivos. O primeiro motivo, que é o mais óbvio, né? Semana Internacional da Luta. Historicamente, esse é o card do ano que o Dana White tenta fazer ser o melhor de todos. E aí, se coincide o UFC Casabranca, que ele quer que seja o maior UFC de todos os tempos, com Semana Internacional da Luta, que é o card que eles mais se esforçam a cada ano, isso aqui é muito dois coelhos com a cajadada só. Pros fãs, pro Dana White, pra todo mundo. Cinema se acontecer isso. O segundo motivo pelo qual eu acho que isso vai acontecer é que, se no dia 14 de fevereiro, Poatan disputa cinturão interino dos pesos pesados, seja contra Gane ou seja contra John Jones, faz mais sentido o UFC White House ser no finalzinho de junho do que em maio, justamente para mitigar os riscos de lesão, de pé quebrado, que o Poatan luta sim, luta não, ele quebra o pé. Impressionante, repara. E aí, novamente, independente de quem ganhar a luta, pode ser Poatan, pode ser Ciryl Gane, pode ser John Jones. Para quem vencer essa luta, é mais interessante disputar o cinturão indiscutível no final de junho do que em maio. Nesse caso, o vencedor teria ali uns bons 4 meses e meio para recuperar dessa primeira luta e fazer um camp bonitinho para lutar na Casa Branca e disputar o cinturão indiscutível. Eu tô falando aqui de cinema. Meu! Eu não acredito, meu! Que achado, meu! Que achado! Dito isso, vamos falar um pouquinho agora dos possíveis cenários para essa primeira disputa de cinturão interino em fevereiro e a disputa de cinturão indiscutível na Casa Branca, possivelmente no finalzinho de junho. Os pesos pesados do UFC têm agora basicamente 5 possíveis cenários para esse início de 2026. Na porta número 1, John Jones e Poatan se enfrentam pelo cinturão interino e Jones vence Poatan, enfrentando em seguida Ciryl Gane pelo cinturão indiscutível no UFC Casa Branca. Nesse cenário a gente teria uma absoluta redenção de John Jones no ano de 2026. Uma volta por cima absurda, que mudaria o final de carreira dele de aposentou fugindo pro Tom Aspinall para aposentou com um final lendário digno de filme, vencendo Alex Poatan e depois defendendo os Estados Unidos na Casa Branca. No cenário número 2, Alex Poatan vence John Jones pelo cinturão interino e luta em seguida contra Ciryl Gane pelo cinturão indiscutível na Casa Branca. Esse é um dos cenários que cimentaria Alex Poatan como um dos GOATs do esporte, discutivelmente um dos top 3 de todos os tempos do MMA. Na porta número 3, Alex Poatan vence o John Jones pelo cinturão interino e enfrenta Tom Aspinall pós-cirurgia no UFC Casa Branca pelo cinturão dos pesos pesados. Aqui novamente, se o Poatan vence, top 3 indiscutível do esporte. Na porta número 4, Tom Aspinall abandona o seu cinturão por não saber ao certo quando poderá voltar ao MMA. John Jones e Poatan disputam o cinturão indiscutível em fevereiro, mas nessa porta de número 4, Poatan vence John Jones, se torna o primeiro triplo campeão do UFC e possivelmente defenderia o seu cinturão
absoluto contra Ciryl Gane na Casa Branca, nessa que seria provavelmente a sua última luta de MMA da carreira, às vésperas de completar 39 anos, e já tendo conquistado tudo que tinha para conquistar no MMA, fechando a sua carreira com chave de ouro com uma vitória na Casa Branca. Na porta de número 5, Tom Aspinall também abandona seu cinturão por não saber ao certo quando voltará para o UFC. Porém, Jon Jones vence Poatan e se torna campeão indiscutível, tendo em sua frente duas opções claras de ou se reaposentar imediatamente após a vitória contra Poatan, terminando a carreira numa nota alta, após polemicamente ter fugido de Tom Aspinall por 2 anos, ou arriscar tudo no UFC Casa Branca defendendo o seu país contra o francês Ciryl Gane, numa revanche que, honesta e sinceramente, eu acho, você acha, o Jon Jones acha, todo mundo acha que seria um passeio no parque para ele. E novamente, assim como na porta de número 1, essa porta de número 5 seria a redenção do Jon Jones para ele terminar a carreira da melhor forma possível, coisa de filme, cinema, com um final de carreira digno de filme de Hollywood. A única pequena diferença é abandonado pelo Tom Aspinall, que nesse multiverso de número 5 teve mais culhão com o Jon Jones e abandonou o cinturão e foi cuidar da saúde. Esses são os 5 possíveis cenários que furariam a fila de Islam Makhachev contra Ilia Topuria na super luta no evento principal da Casa Branca. Pode ter certeza que pro UFC, pro Dana White, pro fã de MMA, pra todo mundo que acompanha esse esporte, esse aqui é o plano A da firma agora. Tudo isso por causa de um anúncio do Tom Aspinall que o olho tá ferrado, que vai ter que operar, que não sabe quando vai voltar a treinar. Tudo mudou. Dito isso, os 3 possíveis cenários que a gente tem pro UFC Casa Branca como o evento principal são: na porta de número 1, Jon Jones versus Ciryl Gane 2, caso Jon Jones vença o Poatan no UFC de fevereiro. Poatan versus Ciryl Gane, caso o Poatan vença o Jon Jones agora no começo do ano. E a porta de número 3 não é Jon Jones versus Tom Aspinall. Essa luta não vai acontecer. Esquece. A porta número 3 é o plano B do Dana White, que já botou o Ilia Topuria embaixo da asinha dele, fez o Ilia Topuria, ó, picar a mula desse UFC de janeiro. Já garantiu o Topuria ali pro meio do ano. Islam Makhachev vai estar quietinho até depois do Ramadã. Convenientemente, Topuria e Makhachev vão estar coçando metade do ano ali. Pode ter certeza que esse é o plano B do Dana White. E hoje, no papel, essas são as únicas 3 lutas possíveis pro evento principal da Casa Branca. Daí, se a gente for falar de co-main event, do card principal, das outras lutas, a gente também já teve um vídeo sobre isso aqui no canal, mas não é o foco da conversa de hoje. Sendo assim, o que realmente está em jogo em 2026 para Alex Poatan é o inédito triplo campeonato no UFC. Antes mesmo do Ilia Topuria, que estava mais próximo do Poatan, e agora com esse anúncio do Tom Aspinall tudo mudou. As divisões femininas do UFC enfrentam o risco real de se tornar uma espécie de WNBA do MMA, que, para quem não sabe, a divisão feminina da NBA é financiada pela divisão masculina, e nos últimos anos elas têm fechado o ano com um déficit de 50 milhões de dólares. E essa mesma falta de visibilidade e apoio e envolvimento do próprio público feminino, tanto com a WNBA quanto nas divisões femininas do UFC, que não tem se renovado da mesma maneira que as divisões masculinas, onde as principais estrelas e campeões estão numa média de idade de 35 mais, tá todo mundo batendo na porta dos 40 anos. E o próprio UFC 324 evidencia isso que eu tô falando agora, porque uma disputa de cinturão interino no peso leve do top 5 com o top 6 passou na frente de uma das maiores lutas de MMA feminina de todos os tempos do UFC, pelo cinturão peso pena de Kayla Harrison contra Amanda Nunes. Enquanto isso, Ilia Topuria parece seguir perigosamente o mesmo caminho do seu ídolo Conor McGregor, o que ironicamente foi o objetivo do Ilia Topuria nos últimos 10 anos da vida dele. Ele mandou um direct pro McGregor em 2015 e falou: daqui 10 anos eu vou ser você. Só que o lado triste dessa história é que ele não copiou o McGregor só na tatuagem nas costas, no peito, roubando o cinturão do Volkanovski na conferência de imprensa e virando duplo campeão. Ilia Topuria tá passando por um divórcio, aparentemente um caso extrajudicial que tá se arrastando ali, cujos bastidores ninguém sabe muita coisa ainda. Ou seja, ele não tá só se separando. O bicho tá pegando na vida do Topuria. Ele se afastou do MMA por tempo indefinido. A gente espera que ele volte até junho, mas ninguém sabe ao certo o que vai acontecer. E ao que tudo indica, mesmo se o Topuria volta pro UFC, a próxima luta dele seria possivelmente contra Islam Makhachev, que por sua vez está prestes a ultrapassar o recorde do Anderson Silva de 16 vitórias consecutivas no UFC. Se ele vencer a próxima luta, ele alcança 17 vitórias seguidas. E nesse choque de titãs, com o Islam Makhachev com um sorriso no rosto, cabeça erguida, marchando pra frente num time gigantesco, enquanto que a vida do Ilia Topuria tá virando um episódio de Zorro Total. Meu coração quer ver o Topuria vencendo essa luta e acabando com a era do Daguestão, mas pelo andar da carruagem até agora, quem vai entrar pro Monte Rushmore do UFC, pro Monte Olimpo dos maiores lutadores de todos os tempos, vai ser o Islam Makhachev, não o Topuria. E quem também vai marchar pra frente num time gigantesco em 2026 vai ser você, se você entrar pro Clube da Luta, o nosso clube de membros aqui do canal, me apoiando mensalmente
mensalmente com valor simbólico. Você vai ter acesso antecipado aos vídeos aqui do canal, não vai ter que esperar até sexta-feira às 6 horas. Vai ter a nossa sala exclusiva de membros no Discord, vai poder fazer pedidos para os próximos vídeos, vai ter prioridade de resposta nos comentários, vai ter chat liberado nas lives que eu vou fazer reagindo às edições numeradas do UFC em 2026 e o seu nome vai aparecer nos créditos no final do vídeo como produtor executivo do canal. Para entrar pro Clube da Luta, basta clicar no botão Seja Membro lá na bio do canal, do ladinho do botão de se inscrever, que se tu não se inscreveu ainda, vai lá e se inscreve. Se você ficou curioso sobre a super luta de Islam Makhachev e Ilia Topuria e quer saber mais sobre o UFC Casa Branca, eu já fiz 2 vídeos foda sobre esses assuntos, vou deixar os cards aqui na tela pra você. Sexta-feira que vem tem mais e eu te vejo do outro lado.